símbolo da Shield, colocado em termos de piada, né? Uma boa piada, né? Porque Shields significa algo que eu tenho que decorar. Separáveis, homogêneas, integrante, fator, na verdade é fator integrante, exata, linear, direta e substituição, que são os tipos de equações diferenciais de primeira ordem que nós temos que abordar. Daí você vai medir, mas aqui não está aquela autônoma. Bom, ela é uma separável, né? Ela está ali dentro. Tá? Então vamos começar aqui, ó, do D. Nem vou começar do S, vou começar do D, é mais simples dela, é a direta. Imagine que seja te fornecido essa equação diferencial aqui. A solução dela é direta, não precisa de nenhum método especial. O que você faz aqui? Bom, você pega esse dx, né? E passa ele multiplicando para o lado de cá. E aí você integra dos dois lados, né? Esse diferencial corta com esse integral, né? Y igual a integral daquilo lá. E como resultado da integral ainda vai ter o mais c. Isso foi feito aqui embaixo, né? Então, integra o 1 vai dar x, integra o 2e na 2x. Isso aí vai ficar 2 vezes 1 meio e na 2x. Então, faltou um 2 aqui multiplicando, né? E esse 2 vai acabar cortando com esse 2. Só vai ficar e na 2x. Né? Tanto é verdade que se eu derivasse, né? Se eu derivasse isso aqui, ia ficar como 1 mais, lembre-se que a gente cortou esse 2 com esse 2, então vai ficar a derivada de e na 2x, que vai ser 2e na 2x, né? Mais 0, a derivada de c é 0. Tá? Então, tomem cuidado que aqui nós vamos ter que corrigir, né? Colocar um 2 aqui para cortar esse com esse, né? Coisa que por deslize no dedo na hora de digitar não saiu. Bom, separáveis, por definição, são aquelas equações, né? Equação é isso aqui, ó. Diferencial é isso aqui, onde eu tenho g de x vezes h de y, né? Eu não tenho uma f de... Bom, não deixa de ser uma f de x e y, mas é uma f de x e y bastante particular. Como assim? Essa de cá, ó. Se eu olhar para essa equação aqui, eu posso reescrevê-la assim, 1 mais x de y igual a y dx. E aí eu tenho dy dx igual a y vezes 1 sobre 1 mais x. Claro que tudo isso aqui é uma f de x e y. Né? Como f de x e y? Lembre-se que uma equação diferencial, ela pode ser qualquer coisa aqui, né? Desde que ela seja uma função de x e de y. Por exemplo, x mais y. Né? X mais y é uma função de x e y. Tá? Esse dy de x é uma função de x e y. Só que é uma função de x e y muito linda, né? Você pode dizer que é um h de y vezes um g de x, né? Onde esse é o h de y e esse é o g de x. Você tem uma função de x multiplicada por uma função de y. Nesses casos, você consegue deixar tudo que é em y junto com o dy, tudo que é em x junto com o dx, e você integra dos dois lados. Ela é praticamente uma direta, né? Direta dos dois lados. Pronto. Aí, a integral de 1 sobre y é ln de y. A integral de 1 sobre 1 mais x é ln de 1 mais x, né? 1 mais c, né? É porque vai ter o mais c do lado de cá, né? Vou colocar mais c1 do lado de cá e mais um c2 do lado de cá. Então você coloca como se fosse só uma... É constante mesmo, né? Então coloca como se fosse só uma constante, né? E aqui você isola o y, simplifica, e finalmente você tem
a resposta da tua função y. Afinal de contas, o que você quer achar é y de x. Dificuldades até aqui? José, Raíssa? Francisco, algum passo? Tranquilo, prof. Ok, tá. Bom, aqui eu tenho, aqui em cima, mais uma equação separável, né? dy de x, né? Se você olhar, isso aqui é igual a x² vezes 1 sobre 1 menos y². Eu até prefiro olhar assim, ó, se eu multiplicar, ó, tudo que é dy vai estar com, tudo que é f de y vai estar com dy, tudo que é de x vai estar com f de x, né? Daí você integra dos dois lados, né? Foi o que foi feito aqui. E eu cheguei num pequeno pepino, não é num grande pepino. Eu não consigo isolar o y ao cubo, né? Claro que nem o x ao cubo, né? Talvez uma raiz cúbica, mas eu quero achar y igual a f de x. E aí eu tenho que trabalhar com uma coisa chamada de solução implícita. De qualquer maneira, nós temos uma EDO separável, tá? Cuja solução, dentro do Shields, ela está no separável. A solução que não pode ser isolada, ela é implícita. Bom, muitas vezes eu não sei nem o gráfico de uma função explícita, né? Tipo essa daqui. Quanto mais de uma implícita. Existem softwares que fazem gráficos de equações implícitas, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como ter uma noção desse tipo de solução. Por exemplo, a equação do círculo, ela é implícita. Ela tem a parte de cima, que é mais raiz quadrada, e a de baixo, que é menos raiz quadrada. Aqui eu vou colocar uma função de x e de y. Então, eu vou escrever equação igual a função de x e de y x² mais y² menos o raio ao quadrado. Eu vou falar que o raio é 2. Ou 3. Só para não ficar 2 elevado na 2. Não esquecer que aqui, quando x e y forem vetores, é bom que eu coloque esse pontinho. Né? E a minha dúvida aqui é como eu vou fazer o gráfico dessa função implícita. Certamente eu não vou jogar que nem uma multivalores para x e para y. Tá? Eu vou puxar o MATLAB aqui um pouquinho. Ou melhor que o MATLAB, eu já sei decorar o nome da função, mas vocês não, né? Como que vocês vão buscar quando vocês não sabem? Vocês vão escrever aqui, ó, implicit plot. Você quer fazer o plot de uma função implícita, MATLAB. E aí, ó, já apareceu um F implicit. Tá? Eu vou abrir aqui essa. Claro que a gente, de cara, vai dar uma mamuteada aqui, não vai ler tudo com muita atenção, né? Mas aqui ele já deu um exemplo, ó, f implicit, né, da função. Só usar isso aqui, ó, f implicit. Então, eu vou copiar esse código, tá? Poderia copiar esse outro aqui, ó, aqui melhor ainda, ó. Então, a equação eu já tenho. Vou colocar EQN.
Isso aqui tem cara de limites em x e em y, então eu vou fazer de menos 5 até 5, de menos 5 até 5. Afinal de contas, o meu raio é 3. Então, o limite 5 está louco de bom. E olha aí, ó, ele fez o meu círculo. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Uma outra forma que nós poderíamos fazer também é fazer o gráfico de contornos, né? Só que daí isso aqui seria o nosso z, e aí sim nós jogaríamos vários x e vários y. Eu poderia dizer que x igual a lint space. Vocês enxergam aqui pelo o tamanho da fonte está adequado, né? Tá, tranquilo. Tranquilo, beleza. Vou colocar uns 100 pontos aqui, né, de 0 até 5 para o x, né? O y, eu poderia dar outros valores, mas vou dar exatamente os mesmos. Agora eu vou chamar de x maiúsculo e y maiúsculo. Não precisaria, tá? Poderia sobrescrever os valores dos minúsculos. E agora eu vou fazer um gráfico de contornos, tá? Já vão entender o que é esse gráfico de contornos. Eu vou colocar o x, o y, e agora eu vou colocar o z. Eu só tenho que definir quanto que é esse z. Z é igual a eqn, que é uma função, né? Eqn quando entra x e y. Agora eu fiz igual o mamute. Eu coloquei para todos os x e y. E vejam aqui, ó, parece que eu fiz só um pedaço de círculo. Claro que eu teria que ir de menos 5 até 5 para fazer tudo. Menos 5 até 5. Na verdade, o que eu fiz, né, não foi, o contour já é uma forma mais elegante. O que eu fiz foi uma coisa antes disso. Fiz isso aqui, ó. Quando eu joguei todos os valores, eu calculei, o mesh vai ficar melhor. Eu calculei todos os valores dessa função, não só para quando ela fosse zero, né? Porque eu tenho o círculo apenas quando tudo isso aqui dá zero, ou seja, quando x² mais y² igual a 9, igual a 3 ao quadrado, né? Talvez eu devesse colocar esse círculo junto com esse aqui, para a gente entender melhor, para a gente ver onde está o zero. É o que eu vou fazer agora. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui vou chamar isso aqui de FFF igual. O que acontece quando eu chamo isso ali de FFF? Eu chamei o gráfico de FFF e aqui eu tenho todas as propriedades, né? E uma delas é a espessura da linha, tá? Agora eu posso escrever aqui FFF ponto, eu tenho acesso a line width igual a 3. Coisa que antes eu não tinha. Eu só vou botar um ponto e vírgula para não aparecer todas essas propriedades, né? Tem mais propriedades ainda se você clicar aqui. Só que elas vão aparecer na linha de comando do MATLAB. Está aqui. E este cara aqui, esse FFF, eu vou colocar ele depois desse mesh. Porque eu vou dar um hold on aqui. E um hold off. Até agora é só para entender o que é uma função implícita, tá? E aqui você consegue ver, né, especialmente se eu deixar um pouco mais transparente esse mesh, eu vou deixar ele alfa 0.5.
Estou deixando 50% transparente. Agora você vai conseguir, nem tanto, né? Mas você consegue ver aqui, ó, onde, né? Onde é nesse círculo aí que a função é igual a zero. Quem sabe eu coloco em menos aqui, eu coloque só uns 20. Nem é demais. Pronto, agora você consegue ver com facilidade, né? Que onde eu tenho o círculo, a função é igual a zero. Existe a função contorno, né? Que é muito mais elegante para isso. E além de contorno, agora eu vou colocar uma contorno mais didática, né? Então aqui eu tenho vários contornos, né? E o contorno igual a zero, ele está aqui. Melhor do que isso seria se eu escrevesse aqui para aparecer, né? Show text. Vou colocar aqui on. Então, aqui, ó, quando a função é zero, é esse daqui, ó. Agora, talvez seja melhor eu fazer mais um. Né? O 3D é só bonitinho, mas ele não é tão técnico. O 2D, de fato, eu tenho um gráfico técnico, né? Que eu enxergo muito melhor, ó. Quando tudo dá menos 5, quando tudo dá zero. O que me interessa é só quando tudo dá zero, né? Muito bem, agora vamos para a nossa função, né? A gente só falou de função implícita. Essa aqui, ó, 3y menos y ao cubo igual a x ao cubo mais c. Vocês já sabem porque tem várias curvas, vai depender do valor de c. Né? E como eu não dei uma condição inicial, ou uma condição de contorno, por exemplo, em x igual a zero, y vale tanto, eu não consigo achar o valor de c. O que eu consigo plotar aqui são alguns gráficos, né, para vários c's. É o que a gente vai fazer agora. 3y menos y ao cubo igual a x ao cubo. Então, vou escrever aqui 3 vezes y menos y ao cubo igual a x ao cubo. Eu posso escrever também aqui igual a x ao cubo, mas eu acho que é melhor escrever assim, menos, né, passo para o lado de cá, x ao cubo. Vou mandar fazer os gráficos, né? Eu só não sei se é de menos 5, eu vou deixar ele de menos 5 a 5 por enquanto. Veja que aqui eu tenho o F implicit, né? Que é essa cobrinha aqui, que é quando tudo isso aqui dá zero. Né? Aqui eu tenho para vários valores da constante, né? E aqui eu tenho o gráfico, muito mais fácil de entender, para vários valores da constante. Né? 3y menos y ao cubo menos x ao cubo. Me parece que não é o que está lá. Vamos ver? A menos 1/3 de y ao cubo. Parece que nesse gráfico aí do desenho tem x elevado ao cubo, como se estivesse multiplicando ali também. Não sei se dá para o senhor perceber. Vamos dar uma olhada aqui. No comando aí no slide. Do slide, ó. Esse XX, na verdade, é o x desse mesh grid aqui, tá? Então, esse cara aqui deveria estar XX e YY, na verdade, aqui no slide. Então, e se você olhar para cá, ó, tem aqui. Muito estranho. Eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo.
Eu posso até fazer várias curvas agora para vários Cs. Eu acho que eu vou fazer isso aí, tá? Eu tenho a equação, vou fazer até um pouquinho diferente. Não vou usar o contour, eu vou fazer aqui, ó, menos C. E agora eu vou fazer para vários valores de C. Const, só para não ficar uma letra só. Bom, eu vou vir aqui. Francisco, pode falar, não precisa só levantar a mão. Será que não está faltando um ponto lá no MATLAB no Y, no 3Y? No 3Y não é necessário, mas se faltar não vai mudar nada, né? Eu vou colocar, né? Mas não vai mudar nada. Agora eu vou fazer aqui, ó, para const igual a 1, né? Ou vamos começar const igual a menos 3. Professor, o senhor esqueceu o S em const. Obrigado. Para const igual a menos 3, variando de 1 em 1 até 3. Né? Ele vai fazer EQN, né? Vai fazer o gráfico, né? Vou colocar aqui F implicit EQN. Vai fazer o implicit de EQN, né? E ele vai substituir sempre const pelo valor. E aí eu vou escrever um hold on para ele segurar esse gráfico. E aqui no finalzinho um hold off para ele soltar. Const. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso definir essa equação toda vez. Fazer o seguinte, essa equação eu vou definir toda vez. Né? E aí ele vai me mostrar os const mudando de valor. Vou deixar sem ponto e vírgula aqui. Daí o const, cada vez ele vai ter um valor diferente, né? E aí fiz os gráficos que deram iguais àqueles que nós fizemos, né? Com as constantes variando de menos 3 até 3. Eu vou variar isso aqui até de menos, vou fazer variar de 0,5 agora. Variar de menos 1 até 1, só para ver se muda esse comportamento nesses lugares intermediários, aí mais próximos de 1, que aqui parece que deu alguma coisa meio estranha. Então, ó, de menos 1 a 1, fica aquilo que era para ter dado mesmo. Agora, se eu fizer de menos 10 a 10, parece que tudo vai ficar muito parecido. Vamos fazer, né? Aqui nesse, não sei se é primeiro ou último agora, né? Eu vou variar aqui de 2 em 2, para não ficar tão pintado. Vamos fazer de menos 20 a 20, para ver se ali no meio dá alguma coisa esquisita. Não. O que a gente pode fazer agora é o campo vetorial. Vejam que esse gráfico aqui, ele pode ter sido de uma outra solução e não dessa, tá? Nós vamos apagar. Quem sabe esse gráfico? Quem sabe esse gráfico é? Bom, a gente vai ter que descobrir de qual solução que é, né? Aparentemente, não é desta, tá? Nós vamos fazer agora no MATLAB o campo vetorial x² sobre 1 menos y ao quadrado. Tá? Vamos fazer essas setinhas, para ver se essas setinhas elas têm tudo a ver com esse gráfico aqui. Vou fazer de menos 10 até 10, que ficou um gráfico muito bonito, com a constante variando de menos 10 até 10.
E talvez variando aqui de... colocar de 5 em 5, para não ficar muitos gráficos. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ficou bom. Agora, a equação diferencial, eu vou chamar de equação diferencial, ela é igual a arroba, ela depende de x e de y. Também, né? Aqui a solução, né? Vou escrever aqui a solução. O ideal seria escrever aqui, ó, solução. Para não ficar equação, 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 né? Essa é a solução da equação diferencial. Professor, o que é esse arroba? Esse arroba é uma forma que você tem de definir uma função de x e de y, tá? É a sintaxe do MATLAB. Tá? Quando você aprender melhor o MATLAB, você vai descobrir que é uma função anônima, tá? Mas não precisa saber tanto. É só uma forma de dizer, ó, depende de x e de y, tá? Só isso. Ah, tá. Não tem estresse com ele, não. Agora, eu vou escrever x quadrado sobre 1 menos y quadrado. X quadrado dividido por 1 menos y ao quadrado. Nunca se esquecer daqueles pontos, né? Agora, aqui eu vou ter que definir um espaço para x e para y, como antes, né? Então, eu vou chamar de x e de y grande igual a mesh grid, né? Eu fazia antes de x e de y pequeno, né? Então, eu vou considerar um x e um y pequenininho aqui. Só que eu vou chamar ele de xx para não confundir com aquele x de lá. Xx igual a linspace de menos 5 até 5, de menos 5 até 5. Vou colocar uns 11 pontinhos. Depois a gente muda isso fácil, né? Por enquanto, nós tivermos necessidade de mudar, a gente muda. Agora eu vou calcular o ângulo das setas, né? O ângulo é a derivada, a tangente do ângulo, né? Então, vou escrever aqui, ângulo é igual a arco tangente da derivada nos pontos x e y. Cada ponto x e y eu vou calcular a derivada, né? E o ângulo é o arco tangente. A componente u desses vetores, ou seja, a componente em x, né, ela é o cosseno do ângulo. A componente em y é o seno do ângulo. Agora eu vou fazer o campo vetorial, né, que é só digitar quiver. Para cada ponto x e y, eu vou ter o vetorzinho com componente x e y. E esse gráfico, eu quero que ele fique em cima desse aqui. Então, eu já vou colocar esse hold on aqui. Vou executar. Esses números é que eu não precisava que aparecessem, né? Só botar um ponto e vírgula aqui. Eles até estão tentando ser coerentes. Eu vou colocar ainda uma grade e vou colocar mais números que 11. Vou colocar 21. Vou colocar 21. Uma grade ajuda, para mim ajuda.
vou definir esses eixos como mais apertados. Para ele aproveitar melhor, ó. Agora eu vou tirar ele daqui. Verifico. Mas olha, isso aqui parece que está tendo um bom comportamento, ó. Tá em cima. E aqui, ó, é 90 graus mesmo a tangente, como aqui está sendo desenhado, 90 graus. Oi? Eu estava olhando esse gráfico aí e, tipo, os modelos de corrente e ondulações do oceano, eles modelam desse jeito? Porque é muito parecido. Sim, claro que sim. É a mesma coisa dos gráficos que eu olho. É a mesma coisa. Ah. Tá? Um dos inconvenientes desse aqui, ó, inconveniente não, é o padrão dele, é que é o começo da seta, né? Quem sabe a gente coloca ele no meio da seta, isso é possível também, né? Então, 0 é aqui no começo da seta e não no meio. A gente pode colocar no meio, né? E até tirar, agora não vai ficar tão bonito quanto as correntes oceânicas, né? Mas a gente vai tirar essa cabeça aí do quiver, que aqui não faz muito sentido, né? Aqui é apenas um campo de inclinações. Então, eu vou digitar aqui help quiver. Veio com regra da mão direita, tudo aquilo lá, zona de alta pressão, baixa pressão, né? Se você seguir, você vê ali que assim você tem uma zona de alta pressão e assim uma zona de baixa pressão de acordo com os ventos. Aqui eu abro a documentação do quiver. E o que a gente faz? A gente vai catando alguma coisa aqui. Né? Propriedades. E a gente pode alinhar vértices ao centro. Tá? Como off. Tá? Então, esse aqui é o comando. Vou copiar ele. E ainda tem como tirar, ó, show a roll head, tá? Você pode tirar isso. Então é isso que nós vamos fazer agora. Tirar a seta. Então, aqui no quiver, vou colocar aqui q igual a quiver. Agora vão aparecer todas as propriedades que são parecidas com aquelas que a gente viu agora, né? Mas nós temos que ver mais algumas. Elas não apareceram aqui, elas vão aparecer aqui, ó, quando eu cliquei ali. Então, olha aqui, ó. Essa é uma que nós vamos copiar, que eu já havia copiado, só mostrei ela de novo. Então, aqui eu vou escrever ponto igual, agora igual a on. Só isso vai me mudar um pouquinho esse gráfico, ele não vai começar aqui, ele vai começar no meio. Vou tirar esse cara daqui. Ele não me parece ter começado no meio, não? Começou também onde ele estava começando. Ah, não. Ele só está no mesmo ponto, claro. Ele só está no mesmo ponto, né? Mas ele está no mesmo ponto por conta desse lean space aqui que eu fiz de -5 até 5. Claro que eles vão ter que... Não, mas ele poderia ter aparecido no meio, eu acho. -2 e -1. Bom, a promessa foi essa. Vamos fazer mais uma aqui. Ponto show. Aqui eu quero off.
Agora já não aparecem mais as cabeças das setas. Vou colocar aqui off para ver se não muda nada aqui. Talvez as setas sejam muito pequenas, por isso que não aparece a diferença. Não faz mal. Vou colocar um pouquinho mais do que 21, eu vou colocar 31. 31. E eu percebo que isso aqui está de acordo, sim. Então, a solução adequada é esta daqui, não aquela que está lá. Ao invés de fazer o F implicit, eu poderia aqui fazer o contour. Eu vou comentar isso aqui, né? Veja que daí eu só tenho o gráfico das inclinações. E agora eu vou fazer o contour. Professor, tem como o senhor aumentar um pouco a letra? Claro que aqui está muito pequena, né? E mesmo assim eu vou passar esse código para vocês. X, Y, mas durante a gravação é bom que ele esteja grande, né? U e V. Então, aqui eu vou colocar X, Y e Z, não U e V. Né? E o que é o Z? O Z é o valor da equação diferencial. Então, é o valor dessa solução aqui, ó. Vou esse cara aqui, porque agora eu quero o gráfico da solução. Esse const aqui não é necessário, porque eu vou colocar um montão de x e y igual a mamute aqui e vou descobrir quanto que dá. Tá? O contour vai me dizer quando que isso aqui dá 0, quando que dá 1, quando que dá 2, de acordo com os x e y que eu colocar ali. Eu vou colocar x e y variando de menos 5 a 5. Vai ter que ser o mesmo gráfico. Vou fazer ele num outro gráfico agora. Porque não é o que eu... Parece que ficou um pouco bagunçado. Né? Eu preciso de mais pontos para ele ficar um gráfico de contornos mais bonitos. Eu vou fazer esse pedaço de novo. Depois eu deixo o implícito lá, que já ficou muito melhor do que esse aqui, né? Aqui eu vou colocar colocar uns 300 pontos. Veja como é que esse contorno ficou feio. Né? 3y menos y ao cubo menos x. Eu vou voltar para aquele implícito e deixar aquele lá. O contour, ele não foi muito feliz. Deixa aquele implícito, então. Estava muito bonito. Enquanto a gente quer fazer de N maneiras diferentes, né? Mas aqui já estava muito bom. Então, aqui eu tenho os gráficos. O que eu posso colocar aqui é uma linha um pouco mais espessa. Aí aqui eu tenho as soluções para vários Cs, né, de menos 10 até 10. Quem sabe eu faça de menos 15 até 15, né? Menos 15 até 15 fica legal. Vou ter mais duas. Mais externas ainda, né? Mas, para nós ficou claro, né? Que a solução, eu vou copiar essa solução aqui, não é aquela que está lá no... Não é essa daqui. Tá? A solução é essa daqui.
dessa equação diferencial. Eu vou copiar lá também o nosso programinha. Eu deixo ele sempre com a fonte bem pequenininha, né, para ele não ocupar muito espaço no slide. Mas quem quiser executar ele, é só copiar e colar. Então, quando vocês verem alguma coisa assim, com a fonte muito pequenininha, é o programa que gera é o código que gera o programa, tá? Tá aqui, ó. Muito bem, vimos então que tem funções, né, que nós precisamos, para fazer o gráfico, se utilizar de algum software, né? Naturalmente, funções que nem essas também, o uso de um software, ele é bem-vindo. Tá? Como essa, mas é um pouco mais fácil de entender essa aqui, porque na C é uma constante, então fica uma constante que multiplica uma equação de reta. Você sabe que aqui a solução vai ser uma reta. Tá? Nesse caso aqui, você sabe que a solução vai ser uma equação de reta mais uma exponencial. Quando o x é muito grande, vai ficar essa exponencial. Agora, mais uma equação aqui. Deixa eu dar uma olhada para ela. Ela tem cara de separável? Sim ou não? Vitor, o que você me diz? Tem cara de separável essa equação? Eu acredito que sim, porque um lado vai para x, né? Se a gente pode isolar o x de um lado e isolar o y do outro lado. Perfeito, Vitor. Você não só me disse o sim, que seria uma resposta de preguiçoso, e você não deu, você deu uma resposta de quem sabe o que respondeu, você disse que vai x com dx e y com dy, né? E aí, depois você integra dos dois lados, né? Chega nessa primeira equação, depois nessa daqui, né? Porque essa aqui ficou uma equação do segundo grau, onde A igual a 1, B igual a menos 2, né? E o C da equação de segundo grau deu tudo isso aqui. E aí eu penso que eu consigo isolar o y, e eu consigo mesmo. O problema é que eu vou achar aquele delta que tem o mais ou menos, né? E eu encontrei duas funções, uma que é 1 mais raiz e outra que é 1 menos raiz. Bom, aí eu substituo o valor de C, né, porque vamos supor agora que foi dado em x igual a 0, y vale menos 1. Então, eu substituo x igual a 0, né, o y vale menos 1. E eu encontro C igual a 3. Né, isso não é tão difícil, talvez, né, mas eu vou fazer o seguinte, a minha solução, porque aqui eu não sei se pego mais ou se pego menos, então fica mais fácil pegar daqui, ó. Eu vou considerar x igual a 0, né, e daí o y vale menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2 menos c igual a 0. C igual a 3. Beleza. Daí eu substituo c igual a 3. E aí eu tenho a solução implícita dessa equação diferencial. Bom, mas imagine que eu fosse substituir o C aqui. Bom, vou tentar fazer diferente, então. Eu vou dizer que quando x igual a 0, o y vale menos 1. Então, menos 1 igual a 1 mais ou menos raiz de C. Isso aqui vai dar menos 2. Menos 2 igual a mais ou menos raiz de C. Aí você eleva dos dois lados ao quadrado, né? Mais ou menos vai dar C, né? C igual a 4.
você já fica encafifado, né? Como é que de uma forma o C deu igual a 3 e de outra forma o C deu igual a 4? Mas o jogo que segue, você pensa, vou fazer o gráfico, vou ver o que dá, né? Porque eu acabei encontrando assim um y igual a 1 mais ou menos raiz mais 4. Aqui eu tenho o gráfico, né? Eu mandei fazer o gráfico das soluções implícitas e das soluções explícitas também. Como assim? Bom, o gráfico das soluções implícitas é tudo o que está aí. Este gráfico de cima é igualzinho ao gráfico de baixo. Só que tem um que é para a parte de cima e um que é para a parte de baixo. A nossa condição inicial, ela está aqui, ó. Em x igual a 0, y vale menos 1. Bom, se em y de x igual a 0, né? Se o y quando x igual a 0 é menos 1, eu só posso pegar essa função aqui de baixo. O problema é como eu vou saber onde a função muda de uma função para outra. Tá? Quando que eu vou saber? Eu vou saber que uma função muda de uma função para outra aqui na raiz, quando isso aqui for 0. Porque o 1 pode ser somado, o 1 pode ser diminuído, e o momento de transição é quando tudo isso aqui é igual a 0. Eu posso tentar fazer na mão, x ao cubo mais 2x² mais 2x mais 4 igual a 0, né, que é quando a raiz disso é igual a 0, que não é impossível. Para exercícios didáticos, normalmente você chuta valores aqui 0, 1, 2 ou 4, múltiplos desse valor aqui, né? Então, 0 você sabe que não é. Daí você tenta o 1. Né? É assim mesmo, tá? Isso é o teorema das raízes racionais. Aqui 1 vai ficar 1 mais 2 mais 2 mais... Raiz negativa, eu acho. Oi? Aí vai ter que ter raiz negativa, eu acho. Para poder ter algum termo negativo. Tem que ser uma raiz negativa. Então, aqui você já viu que 1 não deu certo. Já vamos tentar menos 1, então. Menos 1 mais 2 menos 2 mais 4. Não dá. Então, eu vou tentar menos 2. Vai ficar menos 8 mais 2. Peraí. 2 vezes 4, 8. Menos 8 mais 8. Menos 4 mais 4 igual a 0. Opa! Então, menos 2 é uma raiz. Menos 2 é uma raiz. Talvez tenham outras raízes, tá? Para descobrir as outras raízes, talvez não fosse... Bom, mas não vai ter outra que seja 0. Pode ter, claro que pode ter outra, sim. Eu teria que dividir esses dois polinômios, né? Eu teria que fazer x ao cubo mais 2x² mais 2x mais 4
eu vou dividir tudo isso aqui, veja como eu estou usando os conhecimentos lá de trás, né? Por x mais 2, ou seja, x menos 2. E aí eu vou encontrar um polinômio do segundo grau, que daí é moleza encontrar as raízes, né? Então vamos lá. Esse divide por esse, vai dar x quadrado. Agora aqui vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado. Corta esse com esse, porque você faz um menos o outro, né? Aí baixa o 2x mais 4. 2x dividido por x vai dar 2. 2x mais 4, polinômio fácil de dividir esse, né? Corta esse com esse, deu 0. Então, agora você sabe, escrever aqui em cima, que x ao cubo mais 2x quadrado mais 2x mais 4 pode ser escrito como x menos 2 que multiplica x quadrado mais 2. Professor. Então, oi? Vai dar imaginário. Vai dar imaginário, então eu não vou fatorar mais, né? Eu sei que só tem um x onde tudo isso dá 0 nos reais, que é x igual a 2. Tá? Em x igual a 2 é que eu tenho que mudar de função. Tá? Em x igual a 2 é que eu vou pegar a parte do mais. Tá? A partir daqui, ó, desse x igual a 2, né, é que eu vou mudar dessa função para essa, se a função for explícita. E no x igual a 2, não existe nem derivada, ó. Não existe nem derivada no x igual a 2. Se você voltar aqui, né, aqui não está claro que no x igual a 2 não tem derivada. Aqui está claro que no y igual a 1 não tem derivada. Não que no x igual a 2 não tem derivada. Bom, vamos voltar para o gráfico. Né? Claro que aqui o gráfico está feito que quando x igual a 2, y igual a 1. Né? Tanto nessa função quanto essa. Eu vou calcular, vou colocar x igual a 2 aqui. Bom, se x igual a 2, eu não preciso nem de software nenhum, a gente já forçou que tudo isso aqui fosse 0 em x igual a 2, né? Então, y igual a 1. Em y igual a 1, não existe derivada. Lá pela equação diferencial, né? Ó, resolva essa equação diferencial. Você já sabe que em y igual a 1 não existe derivada, né? Não existe derivada. Não que não exista a função, não exista a derivada da função, tá? Porque não existe derivada de 90 graus, né? Porque você não sabe se ela é mais infinito ou é menos infinito, né? Se ela só fosse infinito, já seria bastante questionável a existência dela. Né? Então, veja que não importa a condição inicial, né? Vamos mais devagar. Dependendo da condição inicial, a resposta vai ser uma dessas curvas. Não importa a condição inicial, em y igual a 1 não vai existir derivada. Não importa a curva em y igual a 1. Por isso que lá na função estava dizendo que só em y igual a 1 é que não existia derivada. Porque dependendo da tua condição inicial, esse ponto vai ser num x diferente. Mas sempre vai ser no y igual a 1. Resumindo, vamos tentar resumir bem aqui, que foi falado demais. Eu tenho uma equação diferencial separável a resolver. Eu penso, moleza, x com x, y com y, resolvo, de fato é moleza. A parte difícil é que caiu numa solução, de certa forma, implícita, que eu consigo explicitar com certa facilidade. Né? Eu dou preferência para implícita, né? Encontro aqui o valor de C para implícita, né? Encontro outro valor de C, se fosse para
explícita a partir da condição inicial, não faz mal, vão gerar o mesmo gráfico, tá? Mas para esta condição inicial aqui, né, eu sei que a solução é dada, ela vai ser dada só por essa de baixo aqui. E se eu fizer essa condição implícita, eu ia encontrar toda essa solução aqui, ó. E se eu faço a explícita, eu caio no erro, né, de fazer só uma parte da solução e não toda a solução. Se eu pego a implícita, eu pego tudo isso até lá em cima. Eu tenho que também saber o porquê que a derivada não existe. Não existe porque ela é infinita, né? E também é nesse momento, né, em que eu tenho que trocar de função, né, da função do menos para função do mais, né? Então, tomar muito cuidado com isso aqui. Eu até tiraria, tá? Eu até tiraria essa parte de baixo aqui, porque não? Vamos tirar essa parte aqui, ó. Porque a solução é mais ou menos. A solução é as duas. É tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. Tá? Aqui, então, eu tenho o gráfico da solução sem o campo de direções. Se eu fosse fazer o campo de direção, certamente aqui ia ter uma seta assim, aqui ia ter uma seta assim, aqui ia ter uma seta assim, aqui ia ter uma seta assim. Né? Os vários campos de direções envolvidos aí. Arthur, tranquilo essa última aqui? Tranquilo, não digo, mas compreensível? Tudo certinho. Obrigado. Certinho. Daí, valeu. Foi legal, você está ligado, você viu que ia dar imaginário, né? Que parte daqui ia dar imaginário, né? Então, no campo dos reais só interessa, né? Só interessava aqui, né? O x igual a menos 2 e y igual a 1. Arthur, esta equação que eu vou apontar aqui, essa aqui que nós temos que resolver. Eu posso jogar y com dy e tudo que é t com dt? Travou aqui na hora que tu falou, tu pode repetir, por gentileza? Eu posso jogar y com dy e t com dt? Não parece tão fácil, né, numa primeira olhada, né? Eu tô tentando ver aqui y com dy e t com dt. Eu acredito que não. Não, né? Não, e a resposta é não. Não dá. Não dá, por causa, sei lá, tá aquele e ali, vai complicar. Se não tivesse esse e, seria bem mais fácil, né? Sim. Eu concordo que seria até uma autônoma, né, se não tivesse exatamente. Esse. Bom, a gente vai aprender um novo método, né, de integração aqui. Eu gosto muito de integrar funções assim, ó, dy dt igual a uma função dt. Aí é moleza, né? É direta, né? É só fazer integral e está resolvido. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esta equação, que não parece ser separável, e não é, e nós vamos multiplicar do lado esquerdo e do lado direito por um fator integrante. Eu não chamo de constante porque ele depende do tempo, então ele não é constante, né? Eu multiplico por esse valor μ, né, que é uma função do tempo, dos dois lados. Na verdade, eu estou complicando por enquanto, né? Mas imagine que eu tivesse uma iluminação, né, e descobrisse que esse μ fosse E na t sobre 2. Eu vou multiplicar dos dois lados por E na t sobre 2. E a minha iluminação é a seguinte. Ela é a seguinte. A derivada do μ vezes y, ela é igual a derivada do produto, né? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Agora, se eu fizer a derivada de μ
vezes y, eu tenho o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Veja aqui, o primeiro vezes a derivada do segundo, de y de t. Mais a derivada do primeiro, isso aqui é a derivada do primeiro, vezes o segundo. O lado esquerdo da equação diferencial, o lado esquerdo da equação diferencial, depois de multiplicado por μ, eu posso resumir ele por derivada do produto no tempo, igual ao lado direito. É claro que multiplicado por n, né, igual ao lado direito. Agora, é só fazer uma simples integração, né? Passa integra em relação ao tempo dos dois lados. Vamos fazer mais uma vez, porque isso aqui acho que não ficou legal. Só a questão aí de como saber que eu tenho que multiplicar o e elevado a t sobre 2 da... Como chegar na iluminação ali. Ah, bom. Esse de qualquer forma seria o próximo passo, tá? Então, se eu te fornecesse a iluminação, é compreensível, Arthur? Tá. Como chegar na iluminação agora é o seguinte, né? Eu vou partir, eu vou esquecer tudo que eu vi até agora e só vou me lembrar da regra do produto, né? A regra do produto, a derivada de μ vezes y, né? Sendo os dois funções de x, é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Isso aí é cálculo 1. Né? Se eu pegar este meu exemplo e multiplicar por um μ genérico, tá? Eu tenho aqui o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Eu quero escrever de certa forma isso aí. Vou fazer uma anotação mais enxuta. Eu quero escrever isso aí como μ vezes y derivado. Daí eu tenho que o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Tá? Então, o μ que eu não conheço, vezes a derivada do segundo, mais tudo isso aqui agora é μ'. Tudo que multiplica o segundo é μ'. Igual a μ vezes tudo que está lá do lado direito. Bom, μ' é μ vezes 1/2. Isso aqui é uma outra equação diferencial. Veja, uma equação diferencial deu como filha outra equação diferencial para mim resolver. Então, eu tenho que resolver uma equação diferencial para achar esse fator, para depois resolver a equação diferencial. Bom, isso aqui é uma equação diferencial de solução bastante simples, né? Porque essa solução, essa equação é μ' dividido por μ igual a 1/2. O que dividido por ele mesmo vai dar uma constante? Né? Na t sobre 2. Claro, eu posso colocar até uma constante c aqui, se quiser, mas eu já assumi que ela é igual a 1. Né? Mas eu poderia colocar c na t sobre 2. Se eu fizer μ dividido por μ', eu vou descobrir que dá na t sobre 2. Claro, porque se você for resolver isso aqui, né, vai ficar ln de μ derivado igual a 1/2. O que é μ' dividido por μ? É a derivada do ln. Daí você vai ficar com μ igual a t sobre 2 mais uma constante. Ln de μ igual a t sobre 2 mais uma constante que vem para cá. Bom, agora a minha iluminação se resolveu. Eu achei o μ. Coloco no lugar do μ na t sobre 2, sempre lembrando que esse aqui é igual ao μ', né?
é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Igual a tudo que está do lado esquerdo. E eu resumo como isso está escrito. Eu faço o inverso da regra do produto. Eu condenso os dois numa única derivada. Agora, eu integro em relação ao tempo dos dois lados, ao t, né? Ou passo esse dt para lá multiplicando, né? Passo esse dt para cá multiplicando, né? Faço integral, né? Essa derivada cancela com esse diferencial e vou ficar com y igual a integral de 1/2 né? Então, coloca 1/2 para fora, né? Vezes 1 sobre 6/5, né? Então, é 5/6 aqui. 1 sobre 6/5, 1 sobre 6/5, 5/6. Não, 1 sobre 5/6, então é 6/5. É na 6t sobre 5 mais c. Né? Só que esse y aqui, né, esse diferencial que eu cortei com o integral, ainda tem um e na t sobre 2 aqui pendurado. Tá? O y vai ser igual a, esse corta com esse, 3. 3/5 vezes e na menos 5t sobre 6, mais 5t sobre 6, mais c. Tudo isso aqui dividido por e na t sobre 2. Pronto, essa aqui é a solução. Tá? Essa é a solução que é igualzinha a essa que está aqui do lado. Se você dividir, se você conservar a base e diminuir os expoentes, você vai descobrir que 5t sobre 6 menos t sobre 2 vai dar esse t sobre 3, né? E o c dividido por e na t sobre 2 vai dar c e na menos t sobre 2. Se você considerar como condição inicial, né? Como condição inicial, então, y dt igual a 0 igual a 1, você vai ter essa curva preta aqui como solução. Se as tuas condições iniciais forem diferentes, vai ter as outras curvas azuis. E os pedacinhos de reta que aparecem ali são o campo de inclinações. Né? O campo de inclinações que apenas isola esse dy dt, né? Você tem o campo de inclinações. Francisco e Vitor, tranquilo isso? Entendi, professor. Eu queria perguntar se, como a gente achou o mi e ele tinha a constante, a gente não precisa colocar a constante na hora que vai fazer a equação diferencial? Eu vou puxar um quadro branco aqui, tá? Para a gente não ter todo esse slide na cara, que às vezes ele atrapalha um pouco ele atrapalha no momento de enxergar a solução, né? O slide ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Bom, aqui eu tenho a equação diferencial que eu quero encontrar a solução. Vou copiá-la novamente, dy dt mais meio de y igual a meio de e na t sobre 3. Tá? Ela não é separável, não faço a mínima ideia de como resolvê-la, né? E eu só me lembro de algo que vai me ajudar. Eu me lembro que a derivada do produto, a derivada de mi vezes y, sendo mi função de t, né? Por isso que não é constante, né? Ela é uma função. Vamos chamar ela de fator, tá? E não de constante. Porque o mi é uma função, assim como o y é uma função também. Se fosse uma constante, eu só jogava para fora e a derivada estava feita, né? Ambos são função do tempo, de uma variável só. Então, essa derivada, ela é mi vezes a derivada do segundo, né? Aplico a regra do produto, né? Mais d mi dt
vezes o segundo. Eu posso também escrever assim, né? Mi vezes y' mais mi' vezes y. Me parece que é mais amigável essa notação. Acontece que na minha equação original não tem mi nenhum. Tá? Então, eu vou multiplicar por mi do lado esquerdo e do lado direito. Agora apareceu o mi. E olha que ela começa igualzinha. E ela pode continuar igualzinha. Quer ver? A segunda parte aqui, ó. Ela vai continuar igualzinha. Porque o dmi dt vai ser isso aqui, ó. Acabei de chegar à conclusão, né? Que toda essa parte da esquerda, eu posso chamar ela desde que respeitado que mi' igual a mi sobre 2. E o mi' igual a mi sobre 2, sempre que mi for c na menos t sobre 2. Sempre, né? Eu já escolhi c igual a 1 para ficar mais fácil a minha vida, né? Mas se fosse c, ia dar certo, porque eu corto c com c também, né? Ia dar certo numa boa. Então, eu vou escrever que a derivada de mi vezes y é igual a mi sobre 2, né? Sobre 2 desse 2 aqui, né? Vezes e na t sobre 3. Como eu já sei quanto que vale o mi, né? Agora vai ficar mais fácil. Eu vou escrever que a derivada com relação ao tempo de e na menos t sobre 2. Não, aqui é mais t. Eu me enganei. É mais t sobre 2. Vezes o y, que é a função que nós queremos encontrar, é igual a e na t sobre 2 vezes e na t sobre 3. E agora fica fácil, né? Porque eu integro dos dois lados. Esse dt eu tiro daqui e jogo para cá. Né? Esse diferencial corta com essa integral, né? E o y vai ficar igual a essa integral aqui, que é moleza de calcular. Né? É na t sobre 2 mais t sobre 3 dt sobre 2, né? Parênteses aqui. E tudo isso aqui ainda sobre esse e na t sobre 2 que vem para o lado de cá. Agora é só questão de simplificar. Vitor, acho que ficou especial, né? Sim, deu para entender melhor. Legal. Caio, como é que tá a compreensão? Oi, professor. Sim? Professor, ainda estou com um pouquinho de dificuldade de entender. Sim. E tem alguma coisa assim bem certo para perguntar ou é meio que tudo? A parte ali desse e na t sobre 2 ainda tá... Tá confusa, né? Aham. Não, nós vamos pegar isso aí já. Deixa eu pegar o quadro. Professor. Sim? Eu acho que a dúvida dele era a mesma que a minha quando tu escreveu ali. Aquela passagem ali, ó, do mi' igual a mi, vezes 1 sobre 3 até chegar ali, entendeu? Tipo, passar o mi dividindo, aplicar ln, depois aplicar o e em cada lado, sabe? Tá. Eu acho que essa passagem que eu custei a pegar, eu vi ali, entendi. Tá. Tá. Daqui. Eu acho que essa passagem daqui para cá, que você acha? Mi' ali, igual isso, para aquela ali, isso. Então vamos fazer isso aí. Isso. De fato, fiz muito rápido essa passagem, porque eu achei simples, né? Mas, às vezes, adianta ser simples, a gente não entende, né? Vamos entender ela, então. Então, que foi a equação diferencial que eu resolvi para encontrar esse fator, né? Então, vamos lá. Mi'
é igual a mi sobre 2, né? Isso precisa ser assim, né? Porque tudo isso aqui sempre é igual ao mi', isso vem da regra do produto. O mi' sempre é mi vezes o que está pendurado na frente desse y, que não é derivado. Bom, e como resolver essa equação? Eu vou reescrever ela de novo. Ó. Isso aqui é mi dt derivado, tá? Isso aqui é mi dt derivado é igual a mi dt sobre 2. Tem duas maneiras de eu resolver isso. A mais fácil, tá? É eu fazer assim, ó. Mi' dt, de novo voltei para a notação linha, ó. Dividido por mi dt igual a 1/2. Agora você vai lá para tabelas dos logaritmos, das derivadas, e vai descobrir que este cara aqui, ó, é igual a ln de mi dt. Derivada. Você vai descobrir que a derivada do logaritmo do mi dt em relação ao tempo é mi' dividido por mi. Igual a 1/2. Bom, agora eu vou integrar com relação ao tempo dos dois lados. Se eu integrar com relação ao tempo, veja bem aqui, ó. Derivada, primeiro eu vou escrever de novo com a notação antiga. Com relação ao tempo de ln de mi dt. Estou escrevendo a mesma coisa. Igual a 1/2. Agora eu vou integrar dos dois lados com relação ao tempo. O que eu faço aqui? Corto dt com dt. Corto a integral com o diferencial. Do lado esquerdo ficou fácil. Ficou. Só uma coisinha. Aqui não tem mais esse linha aqui, ó. Porque esse linha era produto dessa derivada, né? Então não faz sentido colocar linha de novo ali. Agora eu vou ficar com ln do mi dt igual a 1/2 dt mais uma constante. Mi dt é igual a E elevado na 1/2 dt mais uma constante, que é igual a E elevado na t sobre 2 vezes E elevado na c. E elevado na c é outra constante. Mi dt igual a c vezes E na t sobre 2. Então, mi dt não é só E na t sobre 2, é c vezes E na t sobre 2. Só que se eu colocar CE na t sobre 2 do lado de cá, CE na t sobre 2, CE na t sobre 2, eu vou poder cortar C com C com C, né? Só não vou ser... Poderia, mas não vou cortar mi, não vou cortar os mi, porque daí eu volto na primeira equação, né? Eu preciso do mi, porque é o mi, né? O mi, esse aqui é o mi', é o mi que me garante que a derivada do mi pelo y, que é a mesma coisa que tudo isso aqui, ó, tudo isso daqui, tudo isso aqui em cima, é igual ao que está aqui. E o lado de cá é igual ao que está ali, ó. Pode ver, 1/2, 1/2. T sobre 2 mais T sobre 3 vai dar 5T sobre 6. Né? Aqui você integra dos dois lados, né? E depois passa esse E na T sobre 2 dividindo. Arthur, foi muito legal a tua ponderação, né? Caio, eu acho que essa ponderação do Arthur te ajudou bastante, não? Ajudou. Agora esclareceu.
Legal. José, Karine, como é que estão aí? Eu tava com um pouco de dificuldade nessa parte também, mas agora eu consegui entender. Uhum. Nada como fazer 3, 4 vezes o mesmo exercício para entender melhor, né? José? Professor, Sim? então, surgiu alguma dúvida aqui. Lá eu tenho U linha igual a Mi linha igual a Mi sobre 1 meu. Então, ficou assim porque a derivada de... Porque você faz a regra do produto, daí tipo... Exato. Então, o Y linha ficou 1, por isso que ficou Mi vezes 1 meu, é isso, né? Vamos ver, vai ficar Mi vezes Y', né? Uhum. Mais Mi' vezes Y, é isso aí. Então, tudo que está pendurado na frente do Y é o Mi'. Isso. Da regra do produto, é isso aí. Agora sim. Meus caros, eu não percebi, para mim, a aula hoje foi muito proveitosa. Quando vocês têm essa participação, eu tenho essa lembrança de vocês já das outras aulas. Que bom que vocês são tão participativos. Eu não percebi que já é meio-dia, tá? Então, ou o meu relógio está enganado, ou... já é meio-dia mesmo, tá? Muito obrigado, continuem assim, tá? Qualquer dificuldade, vocês vão perguntando, né? A gente está aí no Teams, no WhatsApp também, a Isabela também está aí para nos ajudar, né? E já vão pensando, tá? Eu deixei esse livro, pena que é em inglês, eu deixei esse livro com várias aplicações de modelagem. Tá? Como primeira atividade avaliativa, eu sugiro vocês escolherem uma modelagem desse livro, já vão olhando e me mostrando, tá? Eu vou fazer um arquivo no Excel online, cada um vai dizer modelagem do que vai fazer. Nesse livro tem várias, não tem por que fazer 2 modelagens iguais. Tá? Quem escrever primeiro talvez consiga fazer as mais fáceis, né? Mas se for muito fácil, eu vou dizer que não pode fazer aquela. Se for muito difícil, eu vou dizer para fazer em equipe ou não fazer aquela também. Tá bom? Mas já vão olhando nesse livro aqui do ZIL, tá? As modelagens e resolução, né? Claro que o foco maior é na resolução. Uma resolução sem modelagem não faz sentido algum. Tá? Já vamos pensando para uma apresentação daqui uns 15 dias ou 3 semanas. Pode falar, Arthur. Esse livro aí, tá o link no... Eu vou abrir ele aqui. No WhatsApp. Tá, eu vou mandar também no WhatsApp, mas está lá no Moodle, tá? Fechou então, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu acho que foi pertinente, eu vou abrir aqui o Moodle. Não, pode ser, no Moodle a gente acha, só porque eu não sabia mesmo onde é que estava. Mas vai que não tá. É verdade, pode ser. Vai, né? Uma coisa Tem garantia, tem garantia. Uma garantia, isso aí. Cálculo 4. Né? Então, aqui eu tenho os livros e gabaritos. Ok, maravilha. Então, este daqui me parece ser o livro. Esse em português aqui está na 9ª edição. Esse aqui já está na 11ª. Então, aqui nós temos modelagem, né? Então, vou lá para a página 85. Mandei você ir para 85, tu não foi porque não quis. Então, vamos do jeito mais bruto. 66. Então, aqui eu tenho modelinhos, claro que feitos. Não adianta nada da Zoom. Nos exercícios resolvidos, né? Mas nós temos aqui vários modelos também não resolvidos, obviamente esses que a gente vai pegar, né? Vocês vão escolher o modelinho e vão resolver para mim, tá? Vou apresentar aqui para mim. Quem não quiser apresentar, aí eu faço uma provinha, né? E a pessoa faz a prova e depois me manda por e-mail no Moodle a prova.
tá bom? Eu aconselho fortemente que façam a apresentação, que é mais legal, mais simples, dá para conversar mais e eu acho que o aprendizado é muito maior. Professor, a gente tem que apresentar só para o senhor ou para a turma inteira? Eu gostaria que fosse para a turma inteira, tá? Mas não é obrigado a ser para a turma inteira. Pode ser só para mim também. Ou pode ser um vídeo. Se você preferir fazer um vídeo, pode me mandar o vídeo também. Tá? Não vou disponibilizar no YouTube essas apresentações de vocês, tá? Não vou disponibilizar no YouTube. Eu gostaria de gravá-las no sentido de vocês terem a gravação para se defenderem. Vão dizer, o professor, eu acho que ele foi... né, talvez não porque ele quis, mas acho que ele foi injusto, né? Eu quero conversar primeiro até com o professor a respeito. Pô, professor, mas eu apresentei isso, você pode ver no vídeo ali. Quem sabe o professor foi injusto sem querer e considere, né? Ou se for pedir uma revisão de prova, vocês têm a gravação também, né? Então, mas se não quiser gravar, né, a lei diz que não precisa gravar. Tá? Então, vocês não precisam gravar se assim optarem. Tá? Eu acho que a gente devia levar isso, não tão a ferro e fogo, e levar mais no sentido assim de todo mundo vai fazer a apresentação bem feitinha, né? E estamos apresentando como se fosse em sala de aula ou até um treinamento para a vida futura amanhã no trabalho, para eu saber apresentar no Teams também. Né? Quantas empresas não usam o Teams ou algo semelhante? E o futuro cada vez vai ser mais assim. A pandemia só deu uma agilizada nesse processo, né? Então, se é para errar, vamos errar agora. E errar feio se precisar, não faz mal. Tá? Se precisar de uma segunda chance, você sabe que o professor é coração mole e sempre dá, especialmente no começo do semestre, né? No final do semestre, não, porque não tem tempo, né? Mas, então, eu acho que vale a pena apresentar sim. É o que eu aconselho. Se não quiser, daí a gente apresenta sozinho ou apresenta ou faz a prova, né? Então, se prepare já. Eu gostaria que vocês pensassem já para a semana que vem. Eu vou fazer o arquivo no Excel. Vocês vão colocar um print screen, né? No Word ou no Excel, vocês colocam um print screen do exercício que vocês querem fazer. Tá? Pode ser o print screen em inglês mesmo, não faz mal, né? E só para cada um assumir o compromisso. Ó, vou fazer tal exercício, né? E eu digo se pode ou se não pode. Podem, inclusive... Não, cada um vai fazer um, tá? Individual. Tranquilo? Tranquilo. Eu só preciso refletir um pouco mais nesse terceiro método aí, nesse fim de semana. Sim. Mais difícil, né? Mas então sim. Tá. Amanhã nós temos aula. Quem sabe a gente pega ele um pouquinho de novo amanhã. Tá bom? Beleza. Um abração para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Seria melhor pegar de novo amanhã. Vamos pegar de novo amanhã, então. Obrigado, professor. Valeu. Tchau, professor. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.